Fala, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do digital. E olha só, se você quer descobrir como transformar a sua vida no digital e aprender com a experiência de quem já percorreu esse caminho, esse KiwiCast com certeza é para você, meu amigo. Nosso convidado é especialista em gestão empresarial, escala de produtos e produção de eventos. Está no digital há 6 anos e já trilhou um caminho de sucesso, faturando mais de 40 milhões de reais, gente. Hoje ele ensina diariamente tudo o que você precisa saber para ter sucesso empreendendo na internet. E chegou a nossa vez de aprender o caminho com quem sabe, né não, Marcelão? Com quem tava ali no campo de batalha, né, Carol? Chama pra nós, Vou quem chamar. é ele? Vem pra cá. Tito Antônio, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. E lembrando, turma, faturamento é diferente de lucro, viu? Hoje vamos falar um conteúdo bem direcionado, bem direto ao ponto para o que você precisa e sem contar muita historinha, né? Que é o que é mais legal. Show, vamos com tudo então. E falando de caminho, né, de história percorrida, você comentou que aos 25 anos já tinha atingido sua liberdade financeira, o que é algo que muda a vida de qualquer pessoa, né? Mas eu queria entender quem era o Tito antes de alcançar a liberdade financeira. Por onde é que você passou, que caminho você percorreu até chegar nesse momento de virada na sua vida? Marcelo, o Tito, ele começou praticamente a jornada empreendedora dele com 18 anos de idade, em que eu saí do colégio e eu tive a grande honra de um dos meus professor de matemática, ele ficou doente e ele não conseguia dar aulas para a turma do 2º ano do ensino médio naquela época. E ele me chamou para substituir ele. Então, eu substituí ele. E eu fui sendo professor substituto do colégio onde eu estudava, o Salesiano Dom Bosco ali, quem é de Salvador, na Paralela. E comecei como professor substituto. E quando eu me vi ali, porque o pessoal gostou, eu gostava muito de dar aula. E um ponto importante para você pegar realmente algo para a vida é que não basta você só fazer as coisas. Você tem que ter diferenciais, referenciais e dar um gás fora do normal para ter diferenciação de mercado. E quando eu me coloquei ali, eu comecei em algo que eu achei que muitos não valorizariam. E em menos de um ano, eu já estava substituindo praticamente todos os professores do 7º ano do fundamental até o 3º ano do médio. E consegui também dar aula da Olimpíada Brasileira de Matemática, e eu acho que foi de Matemática e de Física, ou foi um ou foi outro, não lembro direito agora. E foi algo que eu, caramba, consegui. Algo que muitas pessoas estudam anos de faculdade para isso. Eu não ganhava bem, sendo bem aberto para vocês. Mas como professor professor substituto, me abriu portas para ser um professor particular. Em que ali eu abri meu primeiro empreendimento, o #VemExatas, que foi minha empresa de aulas particulares, em que eu, ao invés de fazer como todo mundo que tem somente uma banca, chega na aula, não. Eu tinha material didático, eu tinha uma empresa, eu tinha processos, e eu tinha tudo ali já para começar a ter diferenciação de mercado e ganhar mais do que as outras pessoas que estavam ali na minha área. Então, comecei desde aquela época ali do pós-colégio, eu comecei a engrenar e foi muito legal. Porque aos meus 18 anos, chegava a ter meses que eu ganhava 4, 5 mil reais por mês. Muito legal. É bem fora da média já. Exato. E nada, assim, apesar de você ser iniciante, né, um empreendedor Sim. novo, você já estava pensando em processos, Exato, gestão, já tava estava um passo à frente. Exato. E um ponto que eu gosto muito de levantar para as pessoas é que as pessoas não entendem, seja profissional em todas as fases da sua vida. As pessoas, elas não querem pagar o preço do momento. Quando elas estão no faculdade, colégio, a pessoa está no colégio, eu não fui o cara nerdão a vida toda. Eu sempre fui o cara que ficava flutuando entre o fundo e a frente da sala. Não sei se alguém se tem essa... se passou por isso. Então me comunicava bem com a galera do fundo da sala, também me comunicava bem com a galera da frente. E eu sempre fui um cara que, mesmo brincando, mesmo as coisas, eu era comprometido com as coisas que eu fazia. Então eu não esculachava no colégio, eu levava com seriedade. E quando chegou no 2º ano do ensino médio pro 3º, ali, o Tito de hoje, ele é fruto do Tito do 3º ano. Em que eu me colocava, eu fazia colégio de manhã e à tarde eu fazia cursinho pré-vestibular. Então eu estudava praticamente todo dia mais de 12 horas. E sábado e domingo eu fazia simulados todos os sábados e domingo com meus amigos Luquinhas e Matheus, que foram pessoas pilares ali para me apoiar naquela jornada. Então, pego um dos códigos.
questão de você ter constância e comprometimento do que você faz, segundo a ambiência. Eu consegui sustentar aquele meu comportamento através da ambiência do Matheus e Luquinhas, que eram meus amigos ali, que faziam simulados comigo constantemente, questão que a gente fazia. E foi o começo ali da minha jornada. Após esse boom do colégio e tal, não sei o que, chegou o final de ano, que ninguém contrata professores particulares. Então me vi sem trabalho, praticamente ali. E foi muito legal porque eu abri o olho para outras coisas. Em que eu pensei, o que eu posso fazer? Eu via pessoas ali que ganhavam dinheiro vendendo roupas. Aquelas roupas falsificadas do Paraguai, do Feiraguai. Para quem é da Bahia sabe, né? Existe um mercadão, tipo a 25 de março lá, que se chama Feiraguai. E lá no Feiraguai? Feiraguai. Esse nome é muito bom. Nome bom, né? Nome bom, Feiraguai. E o Feiraguai era meio que você comprava camisa falsificada da Nike, era muito famoso. Tinha Abercrombie, não tem? Abercrombie. Hollister. Não, mas era mais. Cara, me fugiu agora o nome da marca. Era Calvin Klein. Tommy, Ralph. Tommy, exatamente. Esse negócio. Aí o que eu fui fazer? Larguei de professor, um negócio que usa a cabeça. Aí eu fui vendedor de roupa falsa. Então, o título ele saiu do colégio, foi virar professor substituto, né? Não vale muita coisa, mas pra mim já era muito importante. E depois eu fui pra vender roupas falsas ali no meu segundo empreendimento, que foi a MT Clothing, que eu abri com mais 2 amigos também. E me gerou outros aprendizados ali. Um ponto muito importante que eu aprendi na minha trajetória é que turma, entenda uma coisa. O empreendimento que você tem hoje, o que você tem hoje, ele não é realmente o que vai te definir. Mas ele vai te gerar maturidade para os próximos passos. Então, Avenzatas, MT Clothing foram coisas que eu vivi ali naquele início. Mas eu cheguei e me tornei um cara que aquele aprendizado me economizou dinheiro hoje. Então foram mais de 30 empreendimentos hoje no digital que eu tive. Entre digital e também o físico. Já abri loja de carros também. Que foi um mega erro. Mas a maturidade hoje já me faz uma pessoa com 25 anos com uma habilidade empresarial, uma maturidade empresarial diferenciada. Eu acredito eu. Então, abri esse negócio de roupa falsa, me frustrei, quebrei a empresa, porque a gente usava o dinheiro pra... Existia uma festa em Salvador chamada Baile da Santinha, não sei se você já foi pro Baile da Santinha, já ouviu falar? Acho que nunca foi, mas claro que eu vou falar. Exato. Léo Santana, né? Léo Santana, do GG. Aí chegamos lá, gastamos todo o caixa praticamente da empresa comprando combo de balada. Que maravilha. Então, boas escolhas. Mas engraçado porque depois que eu fiz 20 anos, eu acho que eu não comprei 2 combos de balada desde que eu fiz 20 anos. Tudo foi... Então, foi muito... Tudo teve seu tempo. Tudo teve seu tempo. Me frustrei, quebrei essa empresa praticamente, vi que o mercado muito difícil e continuei estudando, eu primeiro fiz física lá na Universidade Federal da minha cidade, na UFBA. Aí, achava a física legal, mas eu não via desafios. Eu sempre fui um cara que gostava muito de desafios. As coisas muito... A zona de conforto, ela não me dá brilho nos olhos. Sempre gostei de coisas diferentes. Então, física, pra mim, eu ia me formar pra fazer a mesma coisa que eu fazia dando aulas. Eu já substituía professores. Então, não ia ter diferenciação. Então, eu peguei, migrei, fui pra engenharia de controle de automação. E foi uma área que eu achei muito legal. Só que eu me frustrei. Porque eu que era professor de matemática e física, um dos alunos, modéstia à parte, no colégio, que não era os melhores, mas eu tava ali bem. Tipo, minha média em física era uma média legal, tal, não sei o quê. Sempre passei muito bem nas coisas. Chegou na faculdade, foi só pancada. Em que eu perdi em cálculo, cálculo 2 e 3, eu perdi. Cálculo 3, cálculo C, eu fiz 4 vezes. Caramba. Cálculo B eu fiz umas 3, Física 2 eu fiz umas 2 vezes, então... O que aconteceu nesse meio tempo? Eu descobri que não dá pra você fazer universidade pública, trabalhar e estudar. Então você tem que escolher. A faculdade pública, não sei se alguém aí é de faculdade pública, mas se você faz faculdade pública, entenda, muitas vezes não é porque você não é bom, é porque às vezes você não tem um tempo necessário pra você conseguir dispor o que a faculdade necessita. Então, eu entendi que, cara, eu sou muito bom, tal, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Então, eu estudava pela manhã ou à noite, eu migrava e trabalhava nesse período.
E eu só me frustrava. Você trabalhava com o quê? Eu era professor. Ah, você já tava... Já tava. Eu sempre continuei nessa questão das aulas. Só que me frustrei, porque o cara que tinha uma estima de professor, de dar aulas, eu cheguei a tirar meio décimo numa prova de física. Caramba. Porque eu gosto muito da Universidade Federal, porque a Universidade Federal é que nem a vida. A Universidade Federal, ela é um dos poucos lugares onde as pessoas, elas fazem com que você o que elas realmente querem. E elas não ligam para nenhuma consequência. Então, os professores da universidade particular, muitas vezes eles amaciam, eles fazem o que... Porque você está pagando. Na faculdade pública, ele não. Ele tem liberdade e autonomia para fazer o que ele quer. Então, foi muito, muito legal esse período que eu tive. Porque eu vi o que era a dificuldade na real face daquela coisa. Passando ali, teve um momento muito marcante que marcou o Tito naquela época, foi que eu chegava todos os dias cansado, trabalhava às vezes na manhã pelo colégio, à tarde eu trabalhava novamente, à noite eu estudava, que eu fazia o período noturno da faculdade, e às 22 horas eu pegava um ônibus para voltar para casa. Então pense que você trabalhou desde de manhã, sai de casa às 6 horas, às vezes sai às 5h20 da manhã, para pegar um ônibus, para dar aula, para sair da paralela, para você ir para Ondina, fazer a faculdade, para subir para a Politécnica. Tudo isso, para mim, eu tava gerando uma insatisfação muito grande, porque eu não me sentia feliz, não tinha um conforto ali. E teve uma chave muito importante na minha vida ali, foi que eu tava num ponto de ônibus, ali na faculdade, ali na Ondina. E nesse ponto de ônibus, eu tava ali pós a faculdade, e do nada, começou a chover, muito forte. Eu tinha acabado de comprar um notebook novo, que eu tinha feito um mega trabalho para comprar, tava com meus livros, tudo. E eu tava 10 horas da noite, num ponto de ônibus lotado, mais uma vez, naquela situação. Em que eu me via, tipo, pô, velho, eu quero isso pra minha vida, é isso pra mim mesmo, é isso que eu mereço. Eu sabia que era um momento, mas eu me senti muito, foi um ponto de virada. Eu gosto muito de pontos de inflexão, esse foi um ponto de inflexão na minha vida. Após isso, eu acho que é muito legal no podcast quando as pessoas falam sobre esses pontos da vida. Eu quero que você entenda que a vida ela não é fácil. Cada um tem sua história triste. Mas a sua história, a vida não é sobre a sua história triste, é o que você faz com a sua história triste. Ou você não tem uma história triste, porque o que me fez empreender foi simplesmente não querer pedir dinheiro para meus pais, algumas coisas que eu via que eu queria ter e não conseguiria ter porque não poderia naquela época. Você veio de família humilde? E sua família já tinha boas condições? Minha família, meu pai e minha mãe sempre privilegiaram a minha educação. Então, não era uma família que tinha muitos bens, tipo assim... No primeiro ano de digital, praticamente, ali, eu já conseguia superar a renda da minha família. Entendi. Mas sempre foi algo que eu queria fazer certas coisas. Por exemplo, eu queria fazer uma viagem, eu queria ter o meu carro. Então, andar de ônibus era algo que me incomodava muito. Uhum. E meu pai, ele me deu a grande sorte de quando eu fiz 18 anos, ele me dá muita liberdade de praticamente eu morei sozinho aos 18. E foi muito bom porque me gerou maturidade. Hoje eu vejo que o homem que eu sou foi fruto daquilo. Então, essa história triste, ela me gerou as experiências para chegar no empreendedorismo e ter outra percepção do que é fácil, do que é difícil. Porque o que me formou mais foi a dificuldade do terceiro ano, de ter que estudar, de ter que trabalhar, ver aquele lado difícil. Uhum. E quando eu cheguei na internet, que é o ponto que muitos de vocês querem realmente chegar, querem realmente empreender na internet, eu achei tudo muito fácil. Porque você trabalhar de casa, no computador, a galera acha caro pagar um 9,7 num curso, é porque eles nunca pagaram um curso pré-vestibular, eles nunca pagaram, não quiseram fazer uma pós-graduação, nunca foram para o ensino tradicional. Verdade. Porque é muito barato um curso online no geral. Sim. Então, a gente vim disso, aí eu comecei a empreender no digital. E como é que o digital entrou na sua vida? O digital ele entrou na minha vida através de um anúncio de um cara no Evoque, em que eu sempre conto essa história de um cara no Evoque, em que esse cara, ele foi uma grande frustração e uma grande dádiva ao mesmo tempo. Então, entenda que às vezes uma frustração que você tem na sua vida
ela pode ser a sua maior sorte. Você só não entendeu como interpretá-la da melhor forma ainda. Então, eu gosto muito que aquele curso que eu comprei, que me frustrou bastante porque ele não me ensinou praticamente, ele só era um curso que ensinava a vender o próprio curso do produtor. Sim. Como muitos de vocês devem ter comprado. E esse treinamento, ele me abriu os olhos. Eu comecei a enxergar um mundo diferente. Começou a aparecer outros anúncios. E começou a aparecer anúncios sobre dropshipping. Não sei se vocês não sabem, dropshipping é um modelo em que você vende sem estoque. Então, eu fui impactado pelo mercado de afiliados, me frustrei no mercado de afiliados, fiz algumas vendas, mas não consegui ter resultado ali. E comecei no mercado de dropshipping, em que ali mudou totalmente o meu jogo. Foi ali que você começou a ascender pro digital. Total. Porque o drop eu acho que é uma das maiores escolas hoje. Independente das pessoas. É muito importante também, eu gosto sempre de todo podcast que eu vou, toda entrevista que eu vou, existe algo chamado direção e velocidade, turma. Não adianta você estar na velocidade certa, na direção errada. As pessoas trabalhar muito, se velocidade fosse sinônimo de sucesso, todo padeiro seria rico. Toda pessoa que trabalha muito seria rica, mas isso não é verdade. Então é muito importante você entender a direção. No digital, vocês vão ter diversas direções, em que vão ter diversos mentores, muito bons, vocês trazem aqui grandes nomes, em que todo mundo conta a sua verdade. Mas uma coisa que eu sinto falta é as pessoas darem mais clareza sobre isso. Porque eu vejo que às vezes confunde muito para a audiência, por exemplo, o que é melhor? PLR, dropshipping, infoproduto, gestão de tráfego, empina-pipa. O que é melhor no digital? O que vai fazer você virar o seu jogo? Não é sobre o que um meio, aquele meio. É sobre você e o que você gosta. Não sobre simplesmente o drop e a gestão de tráfego. Porque você tem que entender que nem as profissões do mercado tradicional, o mercado digital, existem aptidões para cada tipo de área. Uhum. Então, eu comecei no mercado de dropshipping, fiz mercado de afiliados, tenho uma empresa de gestão de tráfego também. E tem um evento, enfim, várias coisas. Mas, enfim, entenda que direção e velocidade, foque sempre na direção. Entenda realmente quais são os prós e contras de cada área. Não escute cegamente. Eu acho muito legal estudar esse nível de consciência, sim, porque a galera precisa. Exatamente. Agora... Não, eu queria saber, você comentou aí que dentro do digital precisa entender quais são as aptidões que você tem para escolher um caminho com o qual você mais se identifica. Exato. O que você se identificou mais no drop? Por que você escolheu propriamente o drop? E como é que foi a sua experiência? Boa. Eu escolhi o drop. E antes de tudo, esse podcast aqui a gente vai bater um papo para você que é iniciante, está começando. Mas fica nesse vídeo também que a gente vai chegar sobre gestão empresarial, porque o cara avançado, às vezes, não tem paciência para chegar no conteúdo. Mas a mentoria aqui hoje vai ser gratuita. Então fica que a gente vai soltar o ouro. Boa. Sobre gestão empresarial, sobre escala de negócios. E também para você que está iniciando, como começar com solidez e com uma direção correta para você conseguir ir na direção certa e na velocidade certa. Aptidão. Aptidão hoje que eu acredito, hoje tem pessoas que elas têm tem pessoas... não gostam, vou falar abertamente. Tenho vergonha, não gosto de aparecer. Uhum. Eu era esse cara. Eu era um cara, na verdade, muito introspectivo. Eu não gostava muito de falar em público, não gostava de aparecer. Então, pra mim, vender um curso não era pra mim. Porque eu não gostava de me comunicar. Vender no X1, aquele negócio que o afiliado faz de atender e tal, eu não gosto de responder o WhatsApp muito bem. Aprendi ao decorrer do tempo, mas eu não me dou bem com isso. Não gosto de conversar. Você também tem você estava batendo um papo. Então, eu não gosto muito de bater papo, não gosto de conversar tanto assim. Então, eu vi no Drop uma forma de você ter uma loja virtual sem estoque, criar uma empresa, uma marca, em que você consegue vender para o país todo sem ter um capital inicial muito grande. Porque você não precisa do estoque, que nem eu tinha na loja de roupas falsas que eu tinha. Eu gosto de falar... Porque, cara, depois que eu reflito sobre o que eu tava fazendo, cara, é loucura. Mas a aptidão que eu enxergo é o dropshipping, ele trabalha diversas áreas. Mas eu creio que a pessoa que se dá melhor no dropshipping hoje é a pessoa que pensa que é analítico. Entendi.
Porque hoje o mercado digital, você vê que tem inúmeros players aí que faturam não sei quanto, você vê as pessoas com Porsche, Ferrari. Cara, isso, turma. Quando eu falo turma, você sabe que é conteúdo sério focado direto ao ponto. Turma, faturamento é diferente de lucro. A Ferrari, a 911, é muito bonito, mas não olhe simplesmente a página 30 do cara, não olhe simplesmente aquele resultado, porque você não entende o que está por trás. Muitas vezes o cara, ele tem uma Ferrari, ele tem uma 911 porque ele não é porque ele faz dropshipping, não é porque ele trabalha com infoproduto, é porque ele trabalha ensinando você a vender infoproduto, a você a vender, ensinando você a fazer dropshipping. Então é bom a gente ter esse nível de consciência também, porque o dropshipping, ele é um modelo de negócio que você vai conseguir ganhar seus 20, 30, 50 mil reais por mês. Conheço pessoas que ganham 100 mil reais por mês, top. Mas é muito difícil, porque você precisa gerar profissionalismo. Então, um ponto que que eu gosto muito de bater com todo mundo que eu converso é o profissionalismo digital. O digital tá cansado de amadores que acham que isso daqui é uma brincadeira de criança. Isso aqui é coisa séria. E se você vem com a mentalidade de curto prazo, de corrida curta, em que você vai trabalhar 15 dias, um mês, 2 meses, você vai ter resultado, pode desistir, pegar sua mala, porque esse vídeo não é para você e nem o mercado digital é para você. Porque o mercado digital, ele é o melhor lugar para você empreender, o melhor lugar para você ganhar dinheiro, sair do zero, mas ele é um local em que você precisa se dispor do mínimo, menos do que você faria na faculdade, que é muito mais difícil. Então, as aptidões que eu vejo hoje para o cara ter você trabalhar bem no mercado digital em si, no dropshipping, que é uma mega escola, trabalha diversas áreas, como o tráfego pago, trabalha a questão da criação, do branding, da marca, porque hoje sem marca é muito difícil você ter escala, você conseguir ter constância, porque a única coisa que te separa dos golpistas é o brand, porque você vai conseguir ter diferenciação de mercado. Hoje no mercado em que muitas pessoas vendem sem entregar, em que você tem um estelionato banalizado, a marca é a única coisa para você que quer trabalhar da maneira correta que vai te diferenciar. Sim. Agora me tira uma dúvida. Eu concordo muito que o dropshipping ele é uma das maiores escolas do digital. Eu acho que hoje, assim, dropshipping e afiliação são portas de entrada no mercado. Sim. Mas falando de dropshipping, principalmente hoje em 2024, o que é que você encontra como desafio nesse segmento do digital? Eu acredito que é se diferenciar do golpe. O maior desafio do dropshipping hoje é se diferenciar do golpe. Mas por que, Tito, se diferenciar no golpe? Hoje, mais de 70% do tráfego para produtos físicos hoje na internet é ligado com estelionato. Caramba, Eu sério. não sabia disso. Isso é um dado alarmante, né? Porque, diferentemente das marcas que você tem hoje, eu faturava 1 milhão por mês com produto físico, me sobrava 100 mil, 150 mil por mês de lucro. Isso não é distribuição de lucro, é lucro operacional. O lucro que está ali na empresa é que você tem outros custos ali. E era muito difícil, cara. Muito difícil, a margem é muito pequena. Então eu não conseguiria pagar, porque eu tenho um custo de produto que varia de 20% a 35%. Você tem custos ali operacionais, às vezes tem que pagar... Às vezes não, você tem que pagar imposto. Mas quando você fala do cara que trabalha com não entregando, né? Que, enfim, é algo muito feio, mas acontece. Mas é bom gerar esse nível de consciência, porque às vezes você tá trabalhando desse lado e você tá falando, pô, velho, tô tentando abrir minha loja, tô começando no mercado e não consigo virar. Mas não é porque você não consegue virar, é porque precisa de um processo para você conseguir virar. Não é da noite pro dia. Tá bem profissional o mercado. Exato, extremamente profissional. Mas isso é bom, porque quanto mais profissional fica, melhor você se desenvolve, melhor você fica e mais constância você vai ter quando você alcançar o profissionalismo. Então eu gosto muito de falar que o mercado ele tá se profissionalizando, não é ruim, é muito melhor. E eu hoje eu tenho diversas empresas, uma delas, por exemplo, é uma empresa de eventos, que hoje tá no top 2, top 3 hoje de eventos no Brasil, a Convenção Digital. E a coisa que eu mais gosto da Convenção Digital é a barreira de entrada, porque eu me sinto confortável. Para alguém querer me copiar, para alguém querer chegar perto de mim, ele vai ter que gastar 500, 1 milhão de reais para começar o sonho dele. Então isso gera conforto, porque eu comecei do zero, comecei a criar a minha realidade, cresci minha empresa e hoje ela tem barreira de entrada. É bom, porque você tem mais segurança com isso.
Por isso que é legal o mercado tá sendo profissionalizado, né? Tá Exato. sendo sempre... Tá havendo essa sofisticação cada vez mais. Exato. E um ponto muito importante para você que quer começar... É legal a gente falar de dropship, mas algo que eu quero que você entenda é a grande sabedoria de você que está estudando, está no mercado, é entender que todo o conteúdo ele pode ser uma mudança de chave para você. Se você souber fazer analogias. Analogias é você pegar algo, por exemplo, estamos falando de dropshipping pontualmente aqui agora. Você pegar todo o conhecimento que você pegou do dropshipping ou do mercado de afiliados e aplicar, por exemplo, no seu negócio de gestão de tráfego para negócios locais. Você pegar na sua empresa de lançamento de perpétuo, de infoproduto. Então, entender sobre um ponto e aplicar em outro ponto. E o ponto principal que eu vejo do mercado hoje, que as pessoas precisam e que é o ponto principal, é que no mercado tradicional é muito famoso é benchmark. Benchmark, para quem não sabe, é um estudo de mercado. Então, eu gosto sempre de falar porque benchmark mudou minha vida e muda a vida de praticamente todas as pessoas de todos os mercados. É simplesmente modelar. Em que você vê o que a outra empresa... Tem um cliente nosso mesmo dentro do Fiverr, que é o Robson Galvão, dono da Gummy Hair, em que ele tem um Gummy. Que várias pessoas tentam copiar o Gummy dele. Não sei se você conhece o Gummy Hair. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar também. Pra Sim. cabelo... Exato. vitaminas pra cabelo. O resultado dele foi absurdo, muito grande. Ele é um empreendedor fora de série. E você vê todo... Como é que o Gummy Hair funciona. Você vê ali como é que funciona a embalagem, quais são os ativos, qual o produto. Eu gosto que existem fases de percepção. Quando você quer empreender, seja na gestão de tráfego, seja no infoproduto, seja no afiliados, o benchmark é a principal ferramenta. E vai desde a concepção do seu produto até a escala do seu produto. Então, no primeiro ponto, agora você pega o papel e a caneta, porque esse daqui vai ser realmente o que vai fazer você pegar o seu projeto do papel e colocar ele para escalar seus múltiplos 6, 7 dígitos, seus múltiplos milhões, seus múltiplos 100 mil reais ou seus múltiplos dezenas de milhares de reais, enfim. Não se prenda a isso, se prenda ao conteúdo. Vocês vão pegar, independente da ideia que você tem, gestão de tráfego, e vocês vão anotar quais são as empresas que você está modelando, que você quer modelar. Por exemplo, eu trabalho com gestão de tráfego. Eu vou modelar a V4, vou modelar as grandes agências do Brasil. Eu trabalho com produto físico, encapsulado de emagrecimento. Eu vou olhar os 5 melhores produtos. Eu trabalho com dropshipping. Quais são as 5 melhores lojas de dropshipping no Brasil? Aí eu olho como é que elas funcionam na fase de concepção do meu produto. Nessa fase de concepção, eu olho principalmente quais são as características, como é que é o branding disso. Como é que, por exemplo, eu vou fazer um podcast, vou fazer uma QIFI. Como é que a QIFI funciona? Como é que ela trabalha? Qual a tecnologia da QIFI? Primeiramente o produto. Após você fazer a modelagem do seu produto, a gente vai para a venda, em que você tem que estudar realmente minuciosamente como o seu concorrente, o seu colega de mercado, ele vende. Porque as pessoas elas querem ter resultado, só que elas não entendem realmente como aquela outra pessoa está tendo resultado. E um dos pontos que eu percebi ao decorrer do mercado é que, cara, se você faz um benchmark bem feito, é 80% de chance de você... 80 não, 50% de chance de ter sucesso, porque a cada 10 produtos que você sobe, 1, 2 vão virar. E tá tudo bem. Porque não é fácil você escalar produtos, validar produtos. Mas quando você acertar esse produto, ele vai valer por todos os outros que você testou. Então, a parte do estudo do mercado é a página de venda e criativos, em que ele tem que ver quais são os gatilhos que aquela pessoa utilizou. Gatilhos são apelos. Por exemplo, escassez, ancoragem. Qual foi as dores que ele utilizou naquela persona? Persona, para quem não sabe, é aquela pessoa que você quer vender o seu produto. Então, por exemplo, a Carol, eu vou vender um produto de emagrecimento. Eu vendi... Um dos meus primeiros produtos que bateu milhões foi um produto de um massageador. Que eu vendi 3 milhões de reais com esse massageador, que foi o Cell Slim. E esse produto, ele era para mulheres que queriam emagrecer. Qual são as dores da minha persona? Ela tá uma pessoa acima do peso. O que para ela é importante? Ela se sentir bem, ela se sentir bem pro marido dela. Ela quer... O que ela tá buscando? Pegar o que é mais importante. Hoje tem o ChatGPT, para você perguntar, ChatGPT, quais são as dores desse meu avatar, dessa minha persona? Mulher, 35 a 55 anos, que
tá acima do peso, quais são as dores, quais são os apelos que eu posso utilizar para vender um produto de emagrecimento para ela. Então hoje o ChatGPT já te ajuda também a refletir sobre isso, que é bem legal. Pesquisas, né? Exato. Então pegou ali os ângulos que os seus concorrentes... Entenda uma coisa, não é o que você pensa que vende, é o que vende. Não adianta você pegar a sua ideia, o que funciona para você. Não achar maravilhosa, né? Não é assim que o mercado funciona. O mercado funciona olhando com clareza o que funciona e o que não funciona. Perfeito. Então, o QIFI, o que faz a QIFI funcionar? Quais são as características? Quais são os apelos que eles utilizam? E você que muitas vezes começa com um time de marketing que só tem você mesmo, você não pode achar que você é mais inteligente que uma empresa que tem um time de marketing de 30 pessoas. Então, sempre gostei de encurtar o caminho modelando de maneira correta. Não copiando, modelando. Olhando o que aquela pessoa estava fazendo e melhorando aquilo dali. Pegando as 3 melhores, pegando a melhor característica da primeira, da segunda, da terceira e fazendo ali um apanhado para ter o meu melhor produto possível, no menor tempo possível e com a maior assertividade possível. Perfeito. Então, pegou página de venda, criativos, mesma coisa criativos. As ferramentas de tráfego, Facebook Ads, Google Ads, elas não funcionam com o que você acha que vende. Se a empresa ela tá utilizando aquele criativo, aquele modelo de criativo, com aquela copy, tem um porquê. E você também não pode achar que você baixando o criativo dela na biblioteca, isso é bem importante para as pessoas que copiam os criativos de todo mundo na biblioteca de anúncios, que você baixando aquele criativo e usando, recortando, você vai conseguir ter o mesmo resultado. Porque não funciona desse jeito. Existe uma coisa chamada leilão. E se você começa querendo copiar o coleguinha, você muitas vezes não consegue vencer o leilão. E seu custo por aquisição, o seu CPA, ele fica muito caro. E você não consegue ter lucratividade com aquilo. Página de venda. E depois eu acho que, para encurtar, você está anotando tudo, né? O funil. Em que você tem ali... E muitas vezes as pessoas não entendem que o cara não está ganhando dinheiro com aquele primeiro produto, com front. Ele está ganhando dinheiro com order bump. Ele tá ganhando dinheiro com upsell. E ele às vezes só empata ou fecha negativo com front. Então muitas vezes você quer fazer um produto, quer modelar um produto, seja de renda extra, seja de qualquer mercado. Isso eu tô falando mais para produtos de perpétuos. São produtos que você vende o tempo todo, constantemente no tráfego direto. Você simplesmente não enxergou com clareza o que ele tá fazendo. Ele tá colocando quais order bumps, ele tá colocando qual upsell. Porque o ticket médio ali tá fazendo o cara lucrar. E você tá achando que ele tá lucrando no front. Então isso é bem importante. Legal você trazer esse estudo de mercado e esse passo a passo para a galera consegue ter uma perspectiva mais ampla de o que fazer nesse começo. Sim. Principalmente quando você tá entendendo o que seus concorrentes estão fazendo, o que tá andando certo, para ele não tirar uma coisa da cabeça, né? Porque dentro desse mercado que já tem muitas referências, não adianta você inventar a roda. Exato. Agora, você decidiu em algum momento da sua carreira abandonar o dropshipping para entrar no mercado de infoprodutos. Eu queria entender como é que foi essa transição e também quais as habilidades e conhecimentos você adquiriu do drop e trouxe também para essa sua experiência no infoproduto. Boa. Legal. E um ponto bem importante é que hoje eu sou empresário. Então, com o que eu trabalho? Hoje eu trabalho alavancando empresas no digital. Hoje eu tenho um ecossistema no digital. Em que eu não tenho... Qual é o meu superpoder, turma? É gerenciar empresas e escalar negócios. E eu aprendi que existe até o Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Não sei se já leram esse livro. Não, eu já ouvi falar. Algumas pessoas já indicaram aqui, inclusive. Eu tava até batendo um papo comigo sobre esse livro. Eu também não li esse livro. Mas falaram sobre... as características de uma empresa de sucesso. Em que eu entendi que no digital ou em qualquer mercado existem pilares muito claros do sucesso de uma empresa, do sucesso de um produto, que são os KPIs ali no processo de venda. Para quem não sabe, KPIs são indicadores chaves de desempenho, em que no meu mercado de engenharia é muito comum, mas no mercado digital a galera é muito amadora, eles não entendem que existem indicadores de sucesso em cada etapa do produto. Então eu entendi ali no dropshipping fatores de sucesso e insucesso em cada etapa do processo. Então hoje eu tenho uma assessoria de marketing, a 5P Digital, em que a gente hoje trabalha com infoprodutos, trabalha com qualquer coisa que o cara fature, ele gaste mais de 100 mil reais de anúncio mensal. A gente pega esses clientes hoje que já são clientes já qualificados, um cara que acha acima de 100 mil por mês, e escala. Ponto. E qual é a inteligência que a gente utiliza na 5P? A gente entendeu sobre indicadores chaves de desempenho em cada etapa do processo que aprendeu no drop. Em que, hoje,
Pega papel e caneta. Isso daqui. E quem não pegar, não vai vender esse ano, porque não está disposto a pagar o preço. Indicadores-chave de desempenho. Você pegou, subiu um criativo. Quais são os KPIs de um criativo? CTR, CPC. Então, se o seu criativo hoje está com o principal, vou falar bem numa linguagem rápida, fácil, que você consiga pegar e aplicar de maneira rápida na sua empresa. CPC, o principal indicador-chave de desempenho quando você fala de criativos. CPC é custo por clique, em que você, ali, o custo, quanto custa para uma pessoa clicar no seu anúncio e ir para sua página de vendas ou para o seu WhatsApp, enfim. O principal indicador, ele serve para você balizar que, por exemplo, um produto, ele é um produto de R$97. Se ele tem um CPC de R$5, que é um custo por clique de R$5, ele provavelmente é um produto que ele dá prejuízo. Porque você tem que entender que o processo de venda, ele é uma esteirinha, em que cada etapa é uma torneirinha que você vai fechando para fechar no final o seu lucro, derramar o seu lucro. Fazendo uma analogia bem clara e simples. E o CPC, ele tem que estar dentro dos parâmetros, que nem na indústria, dentro tipo uma receita, para chegar o lead na sua página de venda e ter uma taxa de conversão, que é um outro indicador. O indicador principal de uma página de venda, para mim, é taxa de conversão e ticket médio. Taxa de conversão é o quantas pessoas clicam na sua página e quantas pessoas compram a sua oferta. Então, quais são os pontos que você pode fazer para melhorar uma página de vendas? Você pegar ali, por exemplo, mudar os gatilhos que utilizou naquela persona. Quais foram os gatilhos chaves que você utilizou? Qual foi a sua ancoragem na sua oferta? Então, você tem que entender que os indicadores eles vão te dar dados para você saber se você vai mexer ou não naquele processo. Criativo, se o criativo deu ruim, o que você vai fazer? Testar diferentes abordagens de criativo. Hoje você tem, por exemplo, criativos para social, criativos Reels, formato TikTok, de review, você tem criativos de depoimento. Então, você mescla aquilo dali para conseguir ter uma assertividade, conseguir gerar diferenciação e conseguir ter as métricas no seu parâmetro ali, que está dentro da sua margem de lucro. Página de venda. E dentro do funil, você também tem essa taxa de conversão, do seu order bump, do seu upsell, enfim. Cara, é muito interessante você falar isso, trazer essa analogia. Adorei essa analogia da torneirinha, porque as pessoas às vezes não entendem essa esteirinha do digital. Tipo assim, como é que ele fala que se o produto tem R$97 e o CPC tá R$5, tá errado? É porque você tem de calcular quantas pessoas precisam clicar no meu anúncio para eventualmente fazer uma venda. Então vamos supor que você precisa de 100 cliques no seu anúncio para fazer uma venda, o seu custo do cliente já tá R$500. Então você tá com prejuízo de R$400. Então talvez se você tivesse um CPC de 50 centavos, aí sobraria muito mais dinheiro. Então essas métricas, é tudo matemático assim, o pessoal vai muito no achismo, mas você tem todos os indicadores ali para balizar o que você tá fazendo. Então não é achismo, é profissionalismo, que é o que o digital pede hoje. Só que aí isso já me vem outra dúvida aqui, conectando as suas especialidades. A gente sabe que hoje você é especialista em oferta direta, tráfego de oferta direta, e você já experimentou o melhor dos dois mundos, tanto no produto físico quanto no produto infoprodutos, né, que é muito da especialidade do digital, trabalhar com produtos de entrega digital, né? E aí surge a dúvida em minha cabeça, dentro da sua experiência com oferta direta, o que é que muda na gestão de tráfego para um produto físico de drop, para a gestão de tráfego de um infoproduto? E com serviço também, que são áreas totalmente distintas. E outro ponto, Carol, Marcelo, se tiver algum ponto, vocês queiram interromper logo de cara, não ficou claro, vai, interrompam. Porque às vezes eu tô falando demais aqui. Não, imagina, a gente tira dúvida assim, que de tempo em tempo a gente também tem nossas dúvidas. Não, sim, e assim, eu me empolgo muito falando, às vezes eu velho, caramba, eu tô falando demais sobre esse assunto aqui. Não, segue que a mentoria tá boa. Tá de boa? Então, galera gosta. Galera gosta, né? Aí eu me empolgo. Galera gosta do papel e caneta aqui no KiwiCast, né, galera? Então, ponto bem legal que você trouxe. Diferença, gestão de tráfego, info e drop. E ponto físico, no caso. Exato. Cara, entendam que diferença principal é mais sobre o funil que tá por trás legal. Do que simplesmente aquela oferta ali. É porque você tem que entender que a curva de consumo, e existe uma coisa no marketing chamado CAC e LTV. Eu acho que se as pessoas entendessem mais sobre o seu CAC e LTV, eu acho que elas enriqueceriam muito mais em um período muito menor. CAC é o custo de aquisição de cliente, o quanto você paga para ter um cliente. E o LTV, em resumo,
os marqueteiros me perdoem, é o quanto o cara bota no seu bolso. Em resumo. Ao período, num determinado período de tempo na vida dele. Então, pense que, se eu sei que eu gasto R$50 para captar um cliente e ele me gera R$10.000, quanto é que você colocaria de tráfego? Carol, quanto você colocaria de tráfego? Ah, não vem comigo na matemática. Quê? Não vem comigo. Pegou no meu ponto fraco. Eu venderia meu carro, eu venderia tudo que eu tenho e colocaria em tráfego. Porque se eu tô tendo um custo de cliente de R$50 e o cara colocar R$10.000 no meu bolso, eu achei a fábrica de ouro. ROI 50, ROI 100 quase. E tem muitas pessoas, principalmente pessoas de serviço hoje, às vezes tem dentistas, profissionais que trabalham, o cara tá gastando ali R$50, tá gastando R$5 por lead, R$10 por lead, esse lead é qualificadíssimo, e o lead que chega lá no consultório dele tem um ticket médio de 10 mil. Já vi casos como esse. Então, tudo se dá em base de CAC e LTV. Então, seja no produto físico, qual é? Se você trabalha com dropshipping, é difícil geralmente o cara ter uma recorrência ali. Mas trabalha com produto físico de tratamento encapsulado. Eu tive uma das grandes honras também, eu lancei a marca de skincare da Ana Hickman. Então, a Ana Hickman Skincare que vocês veem na internet aí, a gente que lançou, eu e meu sócio Major, a gente lançou desde a fase ali inicial, a primeira página de venda, os textos que tem no site ainda são praticamente os textos que a gente fez. E que é um produto de tratamento, que vendia vitamina C, coisas para pele. Em que tinha um LTV maior, por se tratar de tratamento. Então, quando eu sei que, muitas vezes, um produto, uma vitamina C, em que ela custa R$100 e eu vendo gasto 50, tá bom? Não tá. Porque às vezes não pagou bem o custo de produto, operação, tal, enfim. Mas eu tô tendo um prejuízo na primeira venda. Mas na segunda e na terceira, que o cara já tá na minha base. Então, o jogo do mercado norte-americano, principalmente, é você trabalhar o seu LTV, trabalhar o seu cliente. E você paga mais caro para captar um cliente. Quanto que a Amazon está disposta a pagar no cliente, sendo que ele compra o LTV de uma Amazon no Mercado Livre deve ser imenso. Vai ficar anos e anos. A questão é, só tem medo do LTV quem tem dó de entrega. Porque se você entrega muito, você tem um LTV grande. Produto físico é mais difícil, mas no mercado de infoprodutos isso é muito forte. Eu mesmo trabalho, já teve clientes que já gastaram mais de R$100 mil com a gente. Em que o cara, primeiramente, ele foi pro nosso evento, aí chegou no evento, ele comprou o Mastermind, aí depois de comprar o Mastermind, ele comprou, a gente desenvolvia marcas de cosmético, comprou marca de cosmético, aí ele foi para mais eventos, imersões, não sei o que, quando viu, deu um ticket extremamente alto. Quanto que eu paguei para captar esse cara? E ele veio do tráfego pago. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo de colocar dinheiro porque não entendem do seu CAC do LTV. Legal dizer que quanto você pagou para captar esse cara lá no seu primeiro evento. Exato. Então, a diferença maior é você entender dos seus processos de funil. Então, do produto físico, o cara tem que saber produto físico e perpétuo de infoproduto. Ainda mais que, sendo meio aberto, eu tenho que estar dando esse conteúdo para todo mundo. Ainda mais se você não garante tanto a sua qualidade, muitas vezes na sua entrega, você tem que entender que as métricas têm que ser na unha. Quanto é que está convertendo, você tem que estar tudo mapeado, qual taxa de conversão, porque é um jogo diário de uma balança, em que seu lucro está descendo, seu faturamento está subindo. Peraí, como é que eu subo mais o lucro? Como é que eu aumento? Como é que eu mudo meu funil? Como é que eu melhoro o meu produto para ele comprar mais alguma coisa de mim? Então, o jogo praticamente é CAC e LTV. Só que isso é extremamente complexo. Isso é uma brincadeira de estudo, preparação, disposição e clareza. Porque quando você tem clareza que o seu concorrente ali, ele tá ganhando 10 vezes mais que você muitas vezes, porque ele tem mais funcionários, ele tem mais equipe, ele tem mais produtos, ele tá mais preparado, aí você começa a pensar e refletir e indo realmente para a direção certa e velocidade certa que você precisa. Legal. Agora, pensando em quem tá começando, quem tá ali do outro lado da tela e tá se aventurando aí dentro da área de tráfego pago. Quais são os elementos essenciais que você considera hoje? Tudo bem que você não tá mais olhando para esse lugar especificamente, mas você tem toda uma jornada de experiência ali. Claro. Quais são os elementos que você considera essenciais hoje dentro de uma campanha de tráfego direto bem sucedida? Boa. O principal ponto de sucesso de uma campanha de tráfego bem sucedida não é a campanha, é a estratégia. Porque as pessoas não entendem que
o gestor de tráfego, eu quero ter menos gestores de tráfego na minha empresa para mais estrategistas digitais. Legal. Porque o gestor, ele é muito bom em escalar a campanha. Mas ele não entende realmente o jogo de você ter lucro na operação muitas vezes. Mas, voltando ao ponto, qual o ponto de sucesso hoje que eu acredito numa campanha de tráfego? Hoje é você ter o controle muito forte da sua rotatividade de criativos, em que você tem testes de criativos constantemente ali para baixar seu custo por clique e, consequentemente, baixar seu custo de aquisição de cliente. É muito legal vocês entenderem que o tráfego ele é uma área analítica e são ciências proporcionais e inversamente proporcionais. Quanto maior o seu CPM, maior o seu CPA. Para quem não sabe, CPM é o custo por 1000 impressões. Ele é meio que o leilão do Facebook. Quanto maior você paga, quanto mais você paga no seu leilão, mais caro fica seu custo por compra. E como é que eu baixo meu CPM? Eu tenho que fazer criativos diferentes. Hoje o trabalho do tráfego, em 2024, ele é muito mais sobre criativos do que sobre mágica nas campanhas. Só que as pessoas acham que fazer um CBO, um ABO com 10 conjuntos dentro, ele vai mudar o jogo da sua operação. Calma, Calabresa. Como diz a Bahia. Calma. Não é sobre isso. É sobre todo o contexto. Hoje, 80-20 do tráfego são os criativos. Independente de qual seja a área. Seja serviço, seja infoproduto, seja infoproduto, enfim. O 80-20 hoje são os criativos. O criativo é que vai fazer baixar o CPA, né? Exato. Aí, quando você tem um gestor bom, quando você gestor tá ali, você é um cara bom, já entende ali os pilares ali do tráfego, e você encontra um departamento de criação que te dá a ferramenta, é a receita do sucesso. E por como é que você se torna um gestor bom? Falar aqui, contextualizando o Pedro Sobral, fuçando na ferramenta praticamente, e estudando. Porque eu vejo que hoje eu tenho gestores na minha empresa, até pouco tempo atrás eu tinha 4 gestores de tráfego. Só que os 4 eram bons de subir campanha, apertar campanha, socar orçamento. Mas ninguém pensava. Mas não é que ninguém pensava. Eles não entendiam o que estava por trás. É isso. Eles não estudavam. Então, o Facebook, ele é uma empresa bilionária em que existem... O que ele quer? Quer que você gaste mais dinheiro. E como é que você gasta mais dinheiro? Tendo resultado. Então, ele todo o tempo te dá ferramentas para você conseguir ter mais resultado e gastar mais dinheiro. Só que você não está disposto a aprender essas ferramentas. Hoje a gente estava conversando mesmo no almoço sobre essa questão das regras automatizadas. Para você que não sabe, a regra automatizada vai salvar sua operação. A regra automatizada é o que separa hoje os gestores os top gestores dos amadores, praticamente. Mas por que ela separa? Porque ela consegue flexibilizar uma escala muito rápida, como também uma baixa de orçamento muito rápida. Em que, se o Facebook ele fala, são condições, na matemática tem aquela questão de se, quando, ou, é praticamente isso, as regras automatizadas. Se eu tenho um CPA abaixo de R$50, dobra o orçamento, aumenta 100% da campanha. Se eu tenho um CPA que ele tá acima do meu custo, meu CPA, vou falar custo por compra, para ficar mais claro para a audiência. Se meu custo por compra, ele tá acima do que eu posso pagar, eu quero que você desligue a campanha. Você meio que programa ali e as regras. Automatizado. Então, meio que você... Eu gestor de tráfego, e modéstia à parte, eu sou um gestor de tráfego diferente dos iguais. E... Por que eu era diferente dos iguais? Porque eu sou um cara muito analítico, gosto de testar muito. E na gestão de tráfego, quando eu tava numa escala, na época, há um ano atrás ainda, que eu ficava 100% ali um ano atrás não, tem 2 anos que eu não faço mais isso, graças a Deus. Eu acordava às 7 horas da manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu não olhava o celular, eu abria minhas campanhas. Tava tudo ok, CPA, como é que tá as coisas e tal, tudo certinho. 7 horas eu olhava, 10 horas eu olhava, meio-dia eu olhava, 14 horas eu olhava, 16 horas, 19 horas, 20, 22, a todo tempo eu olhava. Por quê? Pra quem trabalha com gestão de tráfego, e um dia você vai ter a honra, ou você já teve a honra de ter uma escala ali que você tá ali gastando mais de 15 mil reais por dia, 20 mil reais por dia, é adrenalina o tempo todo. Porque qualquer errinho, qualquer coisa é menos 2 mil reais, menos 3 mil, é 5 mil reais de prejuízo. Então é algo muito analítico, no geral. Então,
simplesmente o trabalho que eu antes levava a minha vida, hoje as automações, né, elas possibilitaram. E tem muita gente aí na internet que vende, aprenda a fazer tráfego com IA. Não, sinceramente é porque o brasileiro gosta de ser trouxa. Porque o cara fala, a IA é do próprio Facebook, pô. Tem gente vendendo curso de 1.000 conto, já vi gente vendendo curso de R$200 pra ensinar você a fazer tráfego com IA. Só que não tem um IA que funcione no Facebook. Não tem, pô. Imagine um IA, você conhece o ChatGPT. Como é que eu vou plugar o ChatGPT ou um IA? De repente isso daí é uma oferta clickbait, no final das contas a IA é o próprio Facebook. Mas a IA é o próprio Facebook. É. Claro, não tô falando de todas as ofertas nesse sentido, até porque eu não tenho consciência do que você tá vendendo, não tenho ciência, não posso... Mas, das que eu vi, eu reparei que pessoas que estão pegando um argumento do Facebook, uma ferramenta do Facebook normal e colocando ali como um mecanismo único. Mas esse cara é bom de copy. Um ponto... Precisamos dizer. Exato. Mas isso é bom para você entender também. A criação de mecanismos únicos é o que gera diferenciação. Isso. Então, muitas vezes você não tem um melhor produto, mas você tem um melhor mecanismo único. Mas não é o melhor de uso, mas é o mais sexy. Isso. É o que mais comunica, é o que mais valoriza. Então, entenda que a briga do digital, ela não é sobre o melhor. É o que parece ser melhor. Mas parecer ser melhor, ele te leva a um lugar até um certo ponto. Exato. Mas ele não te sustenta ao decorrer do período. Exatamente. Então, o jogo é parecer ser melhor que todo mundo e entregar algo também que corresponda àquilo. Coerência, né? Exato. Porque senão você fica preso, você consegue até de início talvez abaixar o seu custo, mas não vai ter LTV, não vai conseguir vender mais de uma vez. Exato. Agora, falando de gestão de tráfego, a gente sabe quando as suas especialidades é escala, Tito. Quais são os segredos por trás da validação e escala de um produto, de uma oferta, sendo mais específico? Velho, gestão de tráfego é uma ciência que é você entender sobre KPIs. É porque assim, turma, entenda uma coisa. Pare de comprar curso de tráfego pago, pare de comprar esses treinamentos dessa galera que ficam falando que inventaram a nova técnica, o mecanismo americano. Eu vou inventar agora o mecanismo indiano. Pronto, decidi agora, vai ter o mecanismo indiano. Eu aprendi com os indianos não são referência na tecnologia. Parece que, vou falar que parece que eu sou indiano, não sei o que. Então, não existe essa... Para quem entende de processos, indicadores, gestão, clareza, não precisa da nova técnica. Porque eu te juro uma coisa. Eu só esse ano vou para 8 eventos esse ano agora. Vou para um evento amanhã. 8 eventos. Eu tenho conexão com praticamente todos os players do mercado digital de relevância. E eu te digo, eu não aprendi nada com ele sobre tráfego no último ano. Caramba. Nada. Ninguém me apresentou nada de relevante, que eu não sabia. Às vezes o cara fala, não, deixa a campanha otimizar. Não sei o quê. Não tem nada de novo. Eu não aprendi nada. Mas por quê? Porque as pessoas, elas querem sempre buscar um mecanismo único para te validar, tomar uma ação. Mas o que vira é ser profissional. É você entender sobre os processos da gestão de tráfego, que são os KPIs. Quais são os fatores de sucesso e insucesso de um criativo? O que vai acontecer? A real. Pega a visão da real. Você vai subir uma campanha. Essa campanha, ela vai dar bom ou vai dar ruim. E você tem que saber o que fazer com aquilo dali. É o jogo. Ou ela deu bom e você tem que saber como é que vai melhorar. Ou ela deu bom e depois ela vai ficar ruim. Porque tudo na internet uma hora fica ruim. Não tem aquela santa campanha que o cara deixa 5 anos ali dando ROI. E pra quem não sabe, ROI é retorno sobre investimento. E o grande engraçado é também que as pessoas confundem, né? ROI e ROAS, né? ROAS é retorno sobre investimento em anúncios, então em publicidade. Então tem uma diferenciação. Quando você tem um ROAS ali no gerenciador, de 3, de 4, de 2, de ROAS de 1, por exemplo, é só você ajustar, se você trabalha com o seu produto ali, é só você ajustar que seu ROAS de 1, que você está empatando, pode virar um ROAS de 2, que está com mega lucro. E como é que você faz isso? Domínio dos indicadores. Quais são os fatores de sucesso e sucesso desse criativo? Pá. Equipe, CPC tá alto, tá dando merda aqui, bora consertar? Pronto. CPC tá bom, tô jogando um lead, o lead tá indo na página, público tá bom, o criativo é bom, não é clickbait, porque muitas vezes você tem um criativo clickbait em que ele gera pessoas
desqualificadas para sua página de venda. Então a culpa não é da página de venda, é da qualificação do seu criativo. Então tem que ter uma comunicação assertiva. Jogou na página de venda, joguei 100 pessoas, comprou ninguém, minha página tem algo de errado. Minha oferta tem algo de errado. Entrou 300 pessoas, comprou uma. A sua página de venda está errada. Então entenda que é um jogo de você analisar dados e tomar ações com esses dados. Página de venda, deu ruim. O que eu faço? Cara, mudo minha persona, como eu falei anteriormente. Eu reescrevo a copy, eu faço um teste ABC. Poucas pessoas sabem que o básico, praticamente, do tráfego direto é você fazer um teste ABC na sua página. Em que você faz hoje, usa um redirecionador de página, em que você coloca, por exemplo, a copiar na página A, copy B na página B, copy C na página C. Em que você usa uma URL direcionadora de tráfego. Redirecionadora de tráfego. Em que você bota um link e ele direciona ali no tráfego pago para você mandar um lead para cada página. Aí você vai saber qual a taxa de conversão de cada página. Isso daí... Alguém já falou sobre isso aqui no podcast? Olha, se não me falha engano, sim. Já falaram. Poucas vezes. Poucas vezes. Mas aí que tá. É a base, né? Mas aí que tá, velho. O básico no digital, a galera não faz. Por isso que todo mundo... Entenda uma coisa. O cara que faturou R$1 milhão na internet, ele é liso. Ele não ganha dinheiro. Então entenda que o jogo não é faturar R$1 milhão em um mês, em um ano. O jogo não é esse. O jogo é profissionalismo. É constância, estrutura e clareza. Então, se você não entendeu porque você faturou R$1 milhão, então, meu amigo, pode ter certeza, o seu fracasso está predestinado. Uma coisa que me fez parar de lucrar, um ponto de chave do empreendedorismo digital foi quando num mês eu parei de faturar R$1 milhão com um mês que eu lucrei R$1 milhão. Quando eu lucrei R$1 milhão em um mês, eu vi distribuir entre os sócios R$1 milhão, eu falei, agora eu entendi realmente como é que é o jogo. E como é que é o jogo? Profissionalismo, é clareza, é processos, é liderança. A gente tá batendo um papo muito top sobre venda, sobre tráfego. E top, vocês pegaram já o código praticamente da venda, mas entendam que vender, ele vai te levar até certo ponto. No ponto que você tá lá vendendo, tá ganhando grana, tá faturando 50 mil por mês, 100 mil por mês, tá top, tá legal. Mas vai chegar um momento que você vai precisar de empresa, de gente. Entenda que o jogo para você ter constância, você crescer, se manter nesse mercado, porque 90% do mercado digital quebra todo ano. E isso vocês podem ter certeza que é verdade, 90% quebra. É ter profissionalismo. Perfeito. É legal você dizer isso, porque também reforça aquela ideia de que algumas pessoas já falaram isso aqui, gestor de tráfego, ele não é mais aquele cara que só aperta botão. Hoje em dia, um gestor de tráfego, de fato, tem que entender de estratégia, que foi tudo isso que você trouxe aqui pra gente de maneira magnífica. Agora, Tito, você também é um grande empresário, conseguiu aí criar empresas que se sustentaram a longo prazo e até mesmo grandes eventos, como você mesmo disse. O que você acredita que é fundamental para ter uma boa gestão empresarial hoje em dia? Boa. O principal ponto que eu enxerguei para ter uma boa gestão é ter clareza e humildade. Eu vejo que os empreendedores eles não estão dispostos a botar a sandália da humildade e enxergar as falhas que tem hoje na sua empresa. Sandália da humildade, eu lembrei do pânico. Então, hoje os empreendedores digitais, eles não querem, eles ganharam dinheiro. Tá bom, você ganha dinheiro, mas você não entendeu o quê? O jogo não tá em ganhar dinheiro, tá em criar time. Porque o time ele é reflexo da liderança. E as pessoas não entendem como formar lideranças. Então, quando eu vejo o pilar de sucesso hoje, ou o que eu vejo que as empresas campeãs hoje no mercado têm, é entender sobre processos, entender sobre pessoas, entender sobre liderança. Porque é uma cultura forte, time forte. Time forte, empresa forte. Só que poucos empresários entendem que no digital você precisa ter uma empresa consolidada. Aí você me fala assim, pô, Tito, você tem uma empresa que suas empresas você só cresce. Você tá enxergando só o palco. Porque nos últimos 4 anos, que foi a crescente maior, nos últimos 4 anos eu tive mais de 30 negócios. Desses 30 negócios, somente 4 sobreviveram. E esses negócios foram investimento, foram
foi sofrimento, foi um preço que eu paguei e sonhos que eu deixei ao decorrer do percurso. Então, quando eu falo hoje sobre empresa, gestão, é com propriedade devido a todo o sofrimento que veio. Porque você vê o sorriso, ver o rosto de alguém quando você demite, é algo... Quando você fecha uma empresa, é um sonho que você deixa essa empresa... Quando você fecha uma empresa, é um sonho que você deixa que você perde. Então, hoje eu enxergo que no digital as pessoas têm que entender mais sobre gestão, humildade, clareza, porque quando eu tenho clareza, eu pago uma consultoria empresarial. Quando eu tenho clareza, eu enxergo o meu concorrente, eu faço um benchmark. Eu, quando montei o manual de cultura da minha empresa, quando eu estruturei a minha empresa, eu olhei as empresas grandes. Como é que a Ambev para sucesso seletivo? Qual é o processo seletivo da Sanar? Eu peguei os processos seletivos que eu fiz na época que eu saí da faculdade e que muitos perdi na maioria. E eu olhei, caramba, essa empresa tem 5 etapas de processo seletivo. Processo seletivo é a chave para você ter um time forte. Porque não adianta você ter uma boa empresa, um bom negócio, se você não tem um time forte. E o time forte, ele é reflexo de um bom processo seletivo. Só que as pessoas, elas querem contratar por indicação, elas querem contratar o amigo, o familiar, todo mundo, mas ele não pensa que ele tem que ter um processo para ter sucesso. Processo para ter sucesso. Uma boa frase. Essa aí é uma frase boa, hein? Boa frase. Bom, trazendo uma vertente semelhante do que a Carol trouxe uns minutos atrás, ela perguntou assim, Tito, se você fosse hoje estruturar, você é iniciante, fosse Sim. estruturar uma campanha de sucesso, quais seriam as características? Trazendo essa mesma pergunta agora para quem tá começando, mas pro lado de gestão. Vamos dizer que hoje é seu primeiro dia no digital, só que você tem essa bagagem que você tem hoje. Como é que você estruturaria a gestão de uma nova empresa digital? Aí, precisa desse setor, esse setor, precisa desse colaborador, eu começaria desse jeito. Boa, muito boa pergunta. Eu começaria, primeiramente, mapeando todas as funções da minha empresa. O primeiro passo para você tomar qualquer decisão é clareza. Fica repetitivo, fica chato, mas entenda uma coisa. A clareza vai salvar a sua vida em todos os momentos. Visualize as coisas, mapeie as coisas. Então, o primeiro passo seria a questão do mapeamento de funções. Quais são as funções hoje que são feitas na minha empresa? Quais são as funções que eu desempenho? Após ter clareza sobre todas as funções, mapeamento de todas as funções, eu vou enxergar quais são as funções que não precisam de mim necessariamente. São funções que eu não estou dando o meu melhor potencial. Por exemplo, o suporte ao cliente, responder e-mails de clientes, a depender, captação de clientes. Você às vezes é um empresário, você tem que entender o que você gosta. Você é um empresário que não é um bom comercial. Você é um ótimo executor, mas um péssimo vendedor. Ou você é um ótimo vendedor, mas um péssimo executor. Então, é enxergar também quais são as habilidades que você tem e quais habilidades complementares você precisa também para ter no seu time. Antes de ter uma empresa com dezenas de funcionários, eu tive clareza sobre o que eu queria ter na minha empresa. Eu queria ter um financeiro para não ter que fazer os pagamentos. Eu queria ter uma liderança para estar monitorando meus funcionários, para estar liderando. Eu queria ter um diretor de marketing. Eu queria ter um gerente comercial. Eu via tudo que eu precisava. Eu mapeei todas as funções que tinha na empresa que eu executava. E busquei ali começar a delegar. Comecei no passo a passo. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para contratar um time muito forte, como você muitas vezes tem. Não tem. Mas eu fui primeiramente tirando as coisas mais operacionais, que são a mão de obra mais barata. Comece tirando o mais barato da sua empresa. Então, por exemplo, o suporte é barato. Deixa eu ver outra coisa. Que barato. Financeiro. Mapeamento de custo, tal, preenchimento de planilha, é algo barato. Tire as coisas baratas. Realmente pense o que eu posso... Se você está ocupado fazendo o seu negócio funcionar, quem está fazendo o seu negócio crescer? Esse é um ponto que as pessoas têm que estar perguntando. Então, eu começaria suporte, a depender, já começaria a delegar a parte de gerenciamento dos funcionários mais operacionais, como por exemplo, depois que eu contratei o suporte, eu contrataria um gerente para esse suporte, porque quando eu comecei no dropshipping, o que dava mais trabalho era responder os clientes. Os e-mails, eram as coisas. E depois responder a pessoa que respondia esses e-mails. Tô com problema nisso, reembolso, tal, não sei o quê. Aí depois disso foi o financeiro.
em que o financeiro, faz transferência, não, paga a água do escritório, paga isso, paga aquilo. Então, é você entender o que mais te consome e ir soltando. Hoje, uma das coisas que eu mais vejo os empreendedores errando é no tráfego pago. Então, se a pessoa hoje ela fatura mais de 1 milhão por mês e ela mesma gerencia o tráfego dela, eu vejo que falta ainda nela um pouco do senso de liderança, de delegar. Porque você tem atividades ali no tráfego pago que são operacionais, é subir campanha, é testar coisas. Quando você não tem uma equipe para isso, você fica muito mais preguiçoso. Você fica com preguiça de testar criativo, você fica com preguiça de fazer certas coisas. Porque tá tudo bem, você já venceu a pirâmide de Maslow, você tá de boa. Mas, se você tem um time para fazer aquilo dali, vai ser muito melhor feito. Isso é muito real, porque de fato é muito desafiador para algumas pessoas que são mais centralizadoras delegar a parte do tráfego. Tem gente que fala, não, tráfego sou eu que faço, ninguém faz o tráfego como eu. É verdade. E isso é bem comum, né? É porque eles têm medo. E realmente, é difícil mexer com dinheiro, mas pense, se você não delegar, se não criar pessoas, como é que você vai ter qualidade de vida? Como é que você vai criar um negócio realmente? Porque se precisa de você, hoje eu não tenho praticamente, se eu não trabalhar uma semana, minhas empresas rodam tranquilamente. Porque tem pessoas ali que estão tomando decisões, processos, tem todos os contatos, não tem nenhum contato, tem toda a minha empresa processualizada. Isso é um grande orgulho. Legal. Agora, se manter vivo e saudável a longo prazo no digital é um grande desafio que você conquistou, né, Tito? Quais foram as estratégias que você considera ter sido essenciais para se manter constante dentro desse mercado? Boa. Eu considero que a constância, ela vem do profissionalismo. Só tem constância quem é profissional. O amador, ele uma hora vai ver a lona. Mas por que ele vai ver a lona? Porque a vida é feita de imprevistos. Ela não é uma linha reta em que você vai. Então, o financeiro às vezes tem um problema, a empresa, o mercado mudou. Então, hoje, o mercado digital, ele teve mudanças muito drásticas. Hoje, quem trabalha com influenciador não consegue nem mais trabalhar com influenciador direito. Por quê? As casas de apostas cresceram muito quanto o influenciador cobra para fazer uma divulgação. Verdade. Então, como é que você vai concorrer com a casa chinesa? Não tem como. Claro, né? Você pode trabalhar com micro-influencers do TikTok, tem um setor para isso. Sempre tem fugas, entenda isso. Mas só pega o código, pega o como. Então, repita a pergunta, por favor. Quais foram as estratégias que você utilizou para se manter constante no mercado a longo prazo? Boa, a primeira coisa foi estar sempre em movimento. Eu tô sempre conectado, eu tô pagando preço para estar nos locais, por exemplo. Amanhã eu vou viajar para São Paulo. Eu passo muito tempo pagando preço para me atualizar, para estar conectado com as pessoas que estão no jogo também. Então, o movimento, ele te dá informações, ele te dá realmente ali como posso dizer, um passo à frente. Você vai ter a informação. Quem chega primeiro bebe água limpa. Verdade. Mas, por que beber água limpa? Porque você chegou, irmão, tá todo mundo atrás de você, você tem tempo de tomar decisão. Aí, você não precisa nem ser o primeiro. Você foi o terceiro. Você bate um papo com o primeiro, com o segundo, você, caramba, mano, negócio interessante, viu? Aí você vai falando, aí a água vai ficando suja. Então, um dos pontos que me fez ter constância de resultado foi me conectar com as pessoas que têm resultado. Eu paguei masterminds, eu abri o meu próprio mastermind, e meu mastermind não é pra ter dinheiro. É pra estar conectado com pessoas boas. É algo muito além do dinheiro pra mim. É eu estar com a informação na ponta, eu estar com pessoas boas do meu lado. Esse foi um ponto. Segundo ponto, entender que a vida é feita de oscilações e no mercado digital, quem tem caixa é rei. Então, o mercado digital não é um jogo de faturamento, é um jogo do quanto você guarda. Então, não é se você faturou 1 milhão hoje, é o quanto você vai ter realmente ali para ter, quanto você construiu patrimônio, sua empresa tem caixa, a sua empresa tem previsibilidade. Eu vejo muitas pessoas que chegam logo e se empolgam. Compram um carro, já compram um carro muito top, não sei o que, já gastam todo o dinheiro que tem. Isso a gente vê o tempo Bem inteiro, comum, né, Carol? bem comum. Exato. Já teve gente de sair do KiwiCast e comprar uma Porsche. É verdade. Exato. Sério. Exato. Sair daqui e comprar uma Porsche. Então, isso é legal, porque eu digo, velho, tem que gastar mesmo, tem que viver, velho. Se deixar pros outros aí é problema. Mas tem que ter consciência que é uma empresa. Uhum. Então, eu todo dia 10 eu recebo meu salário. As pessoas, elas entram muito num ambiente meio fantasioso de que o digital você vai ficar rico
E você não vai ter responsabilidade. Você vai ficar rico pra sempre. Vai ser muito fácil toda hora. E não é assim, né? É um BO grande isso daí, porque as pessoas, elas não têm base, geralmente elas vêm de formações que não tem uma base ali de conteúdo mesmo, de formação. Aí chegam, ganham muito dinheiro, acham que sempre vão ganhar porque ela foi escolhida por Deus, por todos. Você aí que ganhou dinheiro na internet, você não é especial. Calma. Você teve resultado, muitas vezes você não sabe nem por que você teve aquele resultado, e tudo bem. Você já venceu, você saiu do platô ali mais básico. Mas o jogo não é sobre como você saiu desse platô que você tava e agora você venceu na vida. Você é uma pessoa de sucesso. É como você vai se manter como essa pessoa de sucesso. É muito mais desafiador. Exato. Exato. Tá falando... Aí é onde a gente separa os meninos dos homens, Demais. as meninas das mulheres. Demais. Porque é o que eu já enxerguei que todo ano, tava até batendo papo com vocês, todo ano, lucrar R$1 milhão, para muitos pode ser, meu Deus, lucrei R$1 milhão no ano, fiquei rico. Mas hoje, na realidade da minha empresa, se eu lucrar, se eu distribuir de lucro R$1 milhão, eu tô empatando o custo. Então, eu não tô guardando nada, eu não tô guardando patrimônio, não tô fazendo nada. Pode parecer ilusório para algumas pessoas, ilusório não, pode parecer até feio para algumas pessoas, eu digo, caramba, que cara imbecil. Mas não, é porque você não faz conta, amigo. Você tem uma Porsche, aí você tem PVA, aí você tem seguro. Meu seguro é R$30 mil, velho. Tipo, 30 mil de seguro. Então pensei que você paga 30 mil todo ano. Aí 30 mil, aí do outro ano vai ficar 25 e tal, não sei o quê. Ok. Você tem aluguel. Se você não tem aluguel, você tem às vezes, sei lá, comprou alguma coisa, enfim. Tem viagem que você faz, custo de vida. Então, domine muito bem seu custo de vida. Tenha clareza do seu custo de vida. Um dos pontos para ter constância é separar muito bem a pessoa física da pessoa jurídica, mas dominar também o custo de vida. Porque o custo de vida, todo ano, bora botar uma pessoa que gaste, um infoprodutor, daí, um cara que tem uma Porsche, ele gasta no mínimo por mês R$60 mil por mês. R$50 mil. Por quê? Ele não mora num apartamento pequeno, ele tem um lifestyle diferenciado. Se ele tem família, já é diferente. Então pense que não é o que você lucrou esse ano. Você tem que continuar lucrando. E muitas vezes se você tem um produto ruim, você não tem uma entrega, você não tem profissionalismo, não vai ter o que você vender. Porque as pessoas elas não entendem que o mercado, as pessoas estão deixando de ser otárias. Os produtos tá ficando quem tem brand, quem é bom, quem tem empresa. Então esse eu acho que é um outro ponto muito forte. E um outro ponto que eu acredito que o sucesso do empreendedor ele é diretamente relacionado com as pessoas que ele tem dentro da empresa. Então, se vocês hoje na empresa, na QIFI, vocês são talentos. Então, um empreendedor que não entende como adquirir e reter talentos, ele tá fadado ao fracasso. Porque ele só depende dele mesmo. Perfeito. Boa. Bom, pra gente finalizar com chave de ouro, envelopando sua experiência de mercado, quais são os principais erros que você vê os empreendedores digitais cometendo, que eles poderiam evitar para ter uma jornada mais, não necessariamente fácil, mas saudável nesse mercado? Boa. Principais erros que o empreendedor digital faz, vai quebrar a cara e vai quebrar e vai falir. Esse daqui é o direto ao ponto, bem claro. Primeiro erro do empreendedor digital. Achar que ele foi escolhido por Deus e por todos. Você não é especial. Esse é o primeiro erro. Porque a gente que ganha dinheiro, a gente que tem um sucesso profissional, vocês são pessoas de sucesso, vocês têm reconhecimento nacional. Top! Mas pode acontecer alguma coisa e o canal do YouTube acabar. O YouTube podcast flopou, morreu. Você vai ter que se reinventar. Então, parem de sempre pensar positivo. Tem que se precaver. Então, eu acho que esse daqui é um primeiro ponto que as pessoas têm que entender. Serem precavidos, entenderem que tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque muitas vezes eu fui só no plano A e quando eu vi, a aluna veio. Como eu já fiquei 6 meses sem faturar na minha empresa. Segundo ponto. Entenda muito bem sobre suas alianças. Entenda sobre seus princípios, valores, quem você quer perto de você. Porque lealdade é algo muito difícil nos dias de hoje. Então as pessoas, elas se aproximam muito rápido.
eu já tive mais de 30 sócios. Então, não sei nem quantos sócios eu tive. Você tem noção de quanto... Só agora terminou a empresa que tinha 5 sócios. É muito volume, foram muitas pessoas e muitos aprendizados. E o que eu aprendi após perder mais de 30 sócios, ter mais de 30 empresas? Integridade. As pessoas são mais importantes que os negócios. Você pode ter um gateway de pagamento, melhor empresa do mundo. Se você não gostar do seu sócio, do seu companheiro, das pessoas que você trabalha, você vai largar aquilo. Não é sobre o dinheiro em si. Ele é atrativo, mas para manutenção, não dá. Você tem que entender que as pessoas, elas são mais importantes que o negócio. Tudo bem, o seu negócio ele é importante, o negócio que você vai fazer é importante. Mas se você tem um melhor negócio com as pessoas erradas, não vale de nada. É melhor você desistir e buscar um negócio mediano com pessoas boas. Legal. Bora lá pro próximo erro. Quarto. Tô no terceiro ou no quarto? Terceiro? Pronto. Terceiro erro que os empreendedores digitais fazem e quebram muito a cara. Acreditar cegamente no time. Você não pode simplesmente delargar. Você delega conferindo e você delega direcionando muito bem. Então as pessoas, elas não entendem que uma simples trio de pergunta. Quem, quando, como. Se você perguntar, você deixar claro quem, quando, como, você já diminui muito dos seus problemas. Então as pessoas elas têm que ter consciência que você não pode esperar que o seu funcionário, que você gosta muito, que é muito bom, ele resolva 101% dos problemas, se você suma e dê tudo certo. Eu vejo muitos empreendedores simplesmente pegando o financeiro da empresa, larga lá e quando vê tem um rombo. Ou simplesmente entregando no setor de marketing, como eu já entreguei e peguei o setor de marketing com prejuízos imensos. Eu acho que esses são os 3 principais erros dos empreendedores. Sábio, podcast pesadão, cheio de experiências práticas aqui pra você que tá trilhando esse caminho de empreendedorismo digital. E assim, a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva, apesar que você já trouxe vários insights reflexivos aqui pra nós. Você topa responder? Claro. Olha só, Tito, o que você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira no digital que hoje, com toda a sua experiência e bagagem, você pode transmitir pra alguém que tá começando? Boa. Menino que não anda, não vende picolé. Aquelas frases lá, né, do tio dele. Essa é uma boa frase. Eu levo a vida de uma maneira muito leve, turma. Então, Perfeito. Movimento, ele muda o jogo. Se você acha que você não tá tendo resultado, você tá estagnado, é porque você tá andando pouco, se conectando pouco. Porque você é fruto do seu meio, você é fruto da frequência que você anda. Então, quando eu fui para São Paulo, saí de Salvador, morei 2 anos e meio em Alphaville, Barueri, e me conectei, mudei totalmente quem eu era, cara, se eu não fosse para aquilo dali, não pagasse o preço, não fosse lá andar realmente, pagar aquele preço de sair da Bahia, da minha zona de conforto, para um lugar onde eu não conhecia ninguém, eu não teria o sucesso que eu tenho hoje. Então, é bem engraçado, mas eu gosto sempre de lembrar, quando eu tenho alguma preguiça, eu lembro dessa frase, menino que não anda, não vende picolé. Porque muitas vezes você anda e não tá vendendo, imagine se você não andar. Isso. Verdade. Imagina se você não... Se isso aí fosse o anúncio, eu clicaria. Cara, que bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, vindo aqui compartilhar tanto conteúdo com a nossa audiência. Só que não terminamos, né, cara? Não terminamos porque temos presentinhos KiwiFi pra ti, pra primeira dama ali. Não podia faltar. Não podia faltar, podia. Claro. É agora que a dieta vai... A dieta vai precisar. Esquece. Agora que a Dá dieta uma vai esquecida precisar. da dieta. É por um bom motivo. Cara, gratidão, velho. Tem que respeitar, velho. Obrigado. Esse é um... Ó por aqui, velho. Agora você faz parte do clã da caneca. Exatamente. Uma canequinha marcada com o seu nome atrás. Isso aí é pra agradecer sua presença por mais uma vez. Né? Você vindo compartilhar tanto conteúdo depois de tantos anos de digital, poder abrir aqui a caixa preta pra nossa audiência, que eu tenho certeza que inclusive vai querer continuar te acompanhando. Muito legal. Então já deixa aí suas redes sociais pra que o pessoal possa te seguir e continuar aprendendo contigo. Boa. É Tito Antônio. Tito _Antônio no Instagram. No YouTube também, Tito Antônio, vai aparecer um monte de podcast também. Aí você tem um canal lá, Tito Antônio. Aí você entra lá, acompanha. E, turma, um ponto que eu quero primeiramente agradecer a vocês, mas entendo que cada oportunidade, esse podcast ou qualquer coisa que você tem na sua vida, véio,
é um ponto que pode ser o ponto de virada, um ponto exponencial. Porque o que eu aprendi hoje no almoço com essas 2 pessoas aqui hoje não tem preço. Então, pegue cada experiência e faça valer, véio. Pegue o conteúdo, faça valer. Se você tem qualquer dúvida também, pode me chamar, estou à disposição para estar respondendo. Solta nos comentários aí a sua dúvida também, que puder falar com a galera. E que eu vou estar lá tentando ajudar vocês. E é isso, espero que tenha sido de grande valia esse conteúdo. Top. Com Muito obrigado. certeza. Muito obrigado pela sua Obrigada, presença. Exatamente. Obrigada 2 vezes. Olha Gratidão. só, Marcelão, e pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê? Pra você que ficou com a gente até o final, já deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um episódio do KiwiCast. E como o Tito falou, deixa aqui nos comentários seus principais aprendizados e as dúvidas também que você quer tirar. E, Carol, onde é que eu encontro essa galera bonita, Carol? No próximo KiwiCast, porque afinal de contas é um compromisso e nós nos veremos lá, né? Valeu!